Olá, natural de São Leopoldo, filha do grande Dagoberto Goulart e da dona Suzana. Ela é professora e hoje teremos uma conversa de peso com a minha amiga Melissa Goulart. Seja bem-vinda ao Conversa de Peso. Bem, muito obrigada pelo convite. Bom dia. Bom, fazia tempo, né, que eu já tinha tentado. A agenda da Melissa é concorrida, viu? Não, é que eu era envergonhada para televisão ou para rádio. Tu E sabe, né? Que olha, para conseguir uma entrevista com essa mulher é complicado. E aí, né? com o tempo, eu aprendi a deixar essa timidez, embora as pessoas achem assim, a Melissa é tímida. Não, mas eu tenho vergonha de algumas coisas. Eu acho que todo mundo tem, né? Poxa, na verdade, eu te conheci super espontânea sempre. Sim. E no dia a dia, participando de consulado do Grêmio, de eventos de carnaval. Sim. Tu sempre teve esse lado, né, social, de estar envolvido com alguma coisa. Né? Na verdade, eu fui criada assim, né, Jairo? Porque os meus pais sempre estiveram envolvidos em alguma coisa. Então, sempre participei, por exemplo, eu participo do Rotary, participamos lá da Cruz Vermelha como voluntários, né? Então, eu sempre, desde que me conheço por gente, a minha mãe conta uma história muito interessante. Não sei se eu posso contar. Claro, deve. Ela diz assim, ó, eu estudava em colégio particular, né? Sim. E aí, uma época da minha vida, minha mãe me colocou no Visconde. Grande Visconde de São Paulo. Em 90, né? Nos anos 90. O que acontecia lá? Era outra realidade, claro. Porque eu vinha do Instituto Rio Branco, que era uma escola particular que até então fui alfabetizada, né? Sim. O que acontecia lá? Eu comecei a ver que as pessoas tinham menos do que eu, algumas mais, claro. Então a minha mãe sempre dizia assim pra mim, isso é uma questão assim, eu não me lembro direito, mas ela dizia que eu levava uma coisa, uma merendinha, e eu sempre pedia mais porque eu queria dar para meus colegas. Então essa passagem ela me contou não faz muito tempo. Que legal isso. Né? Então eu sempre, desde aquele tempo de criança, eu sempre tive esse lado altruísta, né? Sempre de querer compartilhar, de estar no meio do pessoal. De ajudar as pessoas. Que legal, meu, que legal. Justamente, vamos começar por aí, Melissa. Podemos. Voltando cronologicamente no tempo, tu és natural de São Leopoldo, nascida e criada, Capilé da Gema. Capilé da Gema no Hospital Centenário, Olha só, realmente é... Não tem vergonha de falar o ano, né? 1980. Olha só, nós somos contemporâneos, né? Sim, quando Melissa, meu nome estava na moda, né? Tem muitas Melissas da década de 80, verdade, da década lá de 80, né? Nasci ali, sempre vivi ali. Eu nasci no Hospital Centenário, depois a gente foi morar ali na São Borja, nos famosos blocos da São Borja. Verdade, ali na entrada da Avenida de São Borja. Isso, né? Ali, né? Quando não tinha grade, quando as crianças passeavam, não tinha problema nenhum, né? Depois, lá pelos anos 80 e alguma coisinha, 5, 6, a gente foi morar aqui na Marquês do Herval, na casa do Dr. Sejalmo Neri. Olha só, cara. Né? A gente morava ali. Né? Até porque ele se criou com meu pai, eles são compadres, e o tio Sejalmo era juiz na época, foi morar em Rio Pardo, a gente ficou morando na casa dele, né? Logo depois fui morar no João Correia, na Independência, sim, onde fiquei por 17 anos. Ali que tu fizeste quase toda a tua criação. E depois, quando adulta, já fui pro bairro Cristo Rei, onde meus pais moram até hoje, né? E onde tu... Hoje eu moro na Avenida Imperatriz. Ah, tu estás na Imperatriz. Isso, eu cortei o cordão umbilical e fui pra lá. Tá certo. E a Melissa, quando criança, adolescente, deu muita dor de cabeça pro seu Dagoberto, para a dona Suzana? Por incrível que pareça, quando eu era criança, pequena, eu era muito tímida. Né? Então eu tinha, vamos dizer, um déficit de atenção, que hoje é uma coisa normal, que todas as crianças têm, mas naquela época, assim, as pessoas não tinham muito entendimento sobre esse assunto, claro. Né? Então eu me lembro que de uma passagem, assim, que eu fiz terapia com uma psicóloga, e aí comecei a falar e não parei nunca mais. Começou a se soltar. Comecei a me soltar. Que maravilha. E na adolescência, meu pai e minha mãe tinham uma coisa na cabeça, né? Tu vai debutar, tu vai debutar, tu vai debutar. Então, meus pais me seguraram, assim, pra qualquer coisa até os 14, 15 anos. Nossa, nem festinha de garagem eles deixavam eu ir, porque eu tinha que ser apresentada pra sociedade, né? Que é toda aquela cerimonial. Aquela polpa. Então, em 94, eu debutei na Sociedade Orfeu e na Sociedade Ginástica. Sim. Né?
E aí, então, fui apresentada para a sociedade. Ah, mas é um momento legal pra caramba, né? Foi muito legal, com certeza. Talvez, Voltaria e fazer tudo de novo. Eu acredito, pelo menos já conversando com outras meninas, pessoalmente, talvez naquele momento a pessoa não dá tanto valor, né? Mas depois passa, é um evento que se não tivesse feito, talvez sentisse falta. Hoje né? já quase não existe mais, é verdade, né? Hoje é só em Porto Alegre, em algumas grandes sociedades, né? Outras já nem tem mais, verdade. né? Então, aí naquele ano, eu debutei 2 anos, Orfeu e Ginástica, acho que foi até o último baile da Sociedade Ginástica de São Leopoldo, se eu não me engano, 94. Não, acho que teve mais um, 95. Aí no outro ano, como tu já debutou num, daí tu já é convidado para debutar em outro, né? Sim, normal. Aí eu fui debutante destaque da Sojipa, em Porto Alegre, ganhei um troféu, né? Com o seu René Frugart, que ele que chamava a gente. Depois eu debutei na Aliança de Novo Hamburgo e debutei no Orfeu de novo. Aí também debutou. Aí eu debutei 5 vezes. Que espetáculo. Melissa, e chegando na fase adulta, aí, por que a tua opção por lecionar, ser professora aqui? Na verdade, assim, eu sou licenciada em artes visuais, fiz aqui na Fevale, Novo Hamburgo, né? Na verdade, assim, os meus pais sempre me incentivaram. Como eles trabalhavam muito, aquela coisa assim, vamos ocupar a cabeça, né? Correto. Então, um dia eu fazia escolinha de artes, outro dia eu fazia balé na Corpus, fazia jazz, fazia sapateado, daí outro dia eu fazia aula de teclado. Estava sempre envolvida com eu estava sempre envolvida nas artes. E aquilo ali eu fui me apaixonando de tal forma que quando acabei o ensino médio lá no Colégio São José, tinha na URGS e tinha aqui. Né? E na URGS naquele tempo era bem complicado de passar, né? Em 98, hoje, 97, 98. Então eu entrei na Fevale, querendo fazer bacharelado em artes, e aí fui indo para esse lado da licenciatura, quando eu me vi, estava em sala de aula. Comecei a lecionar com 19 anos de idade. Nossa, uma menina dando aula para... Uma criança dando aula para as crianças, quase né? Isso, quase isso. Então entrei naquela época no Estado. Na verdade, o primeiro lugar que eu trabalhei foi no antigo Lógico, que tinha em São Leopoldo. Nossa. Que era do professor Nado e do Ildefonso, o falecido Fonso, uma pessoa muito querida. Isso já demonstra uma certa idade para nós dois. Já demonstra. Dei aula nesse supletivo e logo depois que eu me iniciei no Estado, né? Comecei a dar aula na Escola Cristo Rei. Sim. E aí fui, dando aula 12, 13 anos, até que uma hora resolvi ser conselheira tutelar. Exatamente, né? E não faz muito tempo, né? Não, isso foi em 2013, Exato. né? Na verdade, assim, o meu pai, né? Meu pai sempre... Sim, ele te conduzia no Ele seu me Dagoberto. conduziu, ele achou ali um edital no jornal, circulou e disse, vamos fazer isso aqui, né, conselheiro, porque ele já havia sido conselheiro tutelar. Sim. A minha tia Georgia também havia, isso já tem uma história na família. Já está no DNA. Eu pensei, por que não? Porque sim, vamos tentar. Claro. Na vida a gente tem que tentar as coisas, Exato. né? Me permitir, na verdade. Então, assim, fui, assim, sem saber a carga direito que era esse trabalho, porque ele é um trabalho muito pesado, respeito muito quem trabalha nessa área. Sim. Concorri, então, né, entre, acho que era 13, 14 inscritos, né? Na verdade é isso, né? Existe uma eleição para... Na verdade, existe um processo seletivo, existe uma prova teórica com a Correto. Promotoria, né, no Ministério Público, com uma redação. Quem passar nessa etapa, aí pode concorrer a conselheiro tutelar. Então, ele é um processo bem... Não é fácil. Eu, pelo menos, não achei. Tem que ter esse cuidado, né? Sim. Até porque depois vai trabalhar tratar com vidas, né? Exatamente. Então, me elegi, fiz uma campanha, assim, né? Com quem conhecia, pedi um voto aqui, um Claro, voto ali, normal. um voto ali. Fui indo. Quando vi, fiz 1.180 votos. Que legal, né? Me elegi. Fui a terceira mais votada do conselho. Sim. Lá fiquei por um tempo, né? Onde eu não tenho problema nenhum de dizer assim, ó, eu me exonerei, eu pedi para sair, porque aquilo ali foi muito complicado para mim, né? Uma coisa é tu trabalhar com vulnerabilidade social numa escola, outra, né? Tu saber o problema, tu encaminhar o problema. Outra coisa é tu entrar dentro desse problema e tentar resolver. Então, assim, aquilo me deixava muito aflita. Chegou uma hora assim que eu não conseguia mais. As pessoas até dizem, mas tu te elegeu e tu saiu. Saí sim, saí, porque eu acho que eu não tinha mais condições psicológicas,
naquela época de trabalhar nisso, né? O mandato, o período que teria que ter ficado era quanto tempo? Era 2 anos e meio, porque era um mandato tampão naquela época, né? Sim. Porque eles estavam, porque depois no Brasil, ele é todas as cidades, né? A maioria, 5 mil cidades do país, são no mesmo dia, são 4 anos o mandato. Nosso mandato foi 2,5 para encaixar no tempo e tu que não, seria. Tu acabaste não ficando nem os 2,5. Eu fiquei 1 ano, mais ou menos, no Conselho Tutelar. E aí eu me vi meio assustada, assim. Eu digo que fui uma ótima conselheira, eu cumpri com todos os meus deveres, não tenho uma queixa. Mas a pessoa vê e sabe e acaba se envolvendo em histórias. É que as pessoas de todos que os vivem, tipos, né, elas não sabem muito o que acontece, né? Eu atendia muito abuso sexual. Isso era uma coisa muito complicada para mim. Isso é uma carga pesada. Muito pesada. Então chegou uma hora que eu disse assim, ó, eu não tenho mais condições. Eu descansei, eu não tenho mais. Aí pedi para sair. Sim, sim. Né? Assim como outros também já saíram, assim como nesse mandato também. Normal, né? Claro. Não fui a única, não vou ser a última, né? Cada um sabe do seu limite. Claro. Né? E aí, então, depois disso, entrei no governo anterior, né? Sim, sim. Que trabalhava. Do prefeito Moacir. Prefeito Moacir. Entrei na Secretaria de Cultura e Turismo, onde, como eu já sou sempre envolvida, né? É verdade, né? Eventos culturais. Eventos culturais, políticas culturais. Eu trabalhei lá, então, como diretora de turismo. Olha só, porque tinha 2 diretorias. Né? Na época, o meu secretário foi o Sandro Cassel. Sim. Uma pessoa, ele era secretário da CDT. Lá da Boca também. de Santo Antônio, quero trazê-la aqui. Lá da Boca, uma pessoa sensacional, muito legal, meu chefe. É verdade. Ele assusta assim quando a gente olha, porque ele é grandão, né? Aí ele tem um jeito, né? Tem, ele é mais fechado, mas ele é uma moça, vamos dizer assim. Exatamente, gente boa pra caramba. Isso, daí trabalhei ali com eles, onde a gente fez a São Leopoldo Fest, a gente fez o Carnaval, a gente fez a Feira do Livro, né? Trabalhávamos políticas culturais com os artistas, né? Fizemos muitas coisas lá no Marco Zero, né? Que tem... E num momento sem dinheiro, né, Melissa? Que já detalhe. Vem um tempo. Acho isso que 2011, 12 para cá já tá vindo faz tempo, né? Não adianta assim público, né? Dizer que a culpa é de A, a culpa é de B. Isso é uma sequência, né? Uma sequência, né? E outra, é o resultado do que acontece a nível Brasil, né? A prefeitura não tem como fugir disso. Com certeza, o governo, né, exato, federal. Exato. Então ali trabalhamos bastante, né? Assim, um marco naquela época para mim foi a São Leopoldo Fest, a qual meu pai fundou, né? Exatamente. Na década de 90. Conversei com ele aqui sobre isso, muito legal. Então eu trabalhei, fiquei muito feliz assim de atuar nessa área, porque eu gosto de fazer eventos, eu gosto de participar, né? E aí fiquei no governo Moacir até, acho que 2015, fui para a Secretaria de Integração Social. Sim. Né? Já voltado para essa área também. Lá a gente trabalhava com os idosos, com o movimento negro, com as pessoas com deficiência, com a diversidade sexual, né? Lá era um pouco diferente a área de trabalho, né? Mas também conhecendo muitas histórias, muitas se envolvendo histórias, conversando com o pessoal da diversidade, onde eu fiz duas paradas da diversidade sexual, organizei. A gente fez as Semanas da Consciência Negra também. Os idosos, eu tinha um projeto lá no centro de eventos, que era Pilates, né? Olha só. Muito legal, que tinha mais de 100, 200 idosos participando na época. Hoje ele continua nesse governo, eu fico muito feliz. Que bom, né? Sim, continuou, porque ele é um projeto muito bom. E ali, então, eu falo mais que tu, né? Não, mas deve, a história é tua. Ali, então, pedi licença, né, do governo para concorrer, então, a vereadora na época, né? E aí, no segundo bloco, a Melissa vai contar essa história, essa experiência, né, de ter concorrido ao Legislativo Municipal e, claro, o momento atual. Aqui, ó, Bloco dos Cobras. Trouxe presente. Isso, ela... Oh, legal, obrigado. A Bruna vai querer uma, viu? Já a gente vai falar também um pouquinho. Poucos dias tivemos, né? Foi sexta passada. Isso, semana passada. Também tivemos o evento lá no centro de São Paulo. Isso que ela disse que era tímida, né? Essa menina Falo mais que tu. se soltou de vez. Vamos ao intervalo para Funny Feelings, já voltamos.